Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você é ansioso? Sofre com ansiedade? Ou conhece alguém que sofre deste mal? Eu tenho quase certeza que sim. Isso porque a OMS, a Organização Mundial da Saúde, classificou o Brasil como número um no ranking de pessoas que sofrem deste mal, a ansiedade. Por isso eu queria compartilhar uma palavra com vocês neste dia, que está em Lucas capítulo 12, versos de número 22 a 34, onde Cristo vai nos dar algumas pistas e alguns conselhos por que nós não devemos viver uma vida ansiosa, do porquê o cristão pode escolher viver uma vida sem temer as preocupações dessa vida. E lá no verso 24, ele, com o exemplo do corvo, ele vai nos dizer que Deus, ele conhece as nossas necessidades. Olha o que ele diz: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta, quanto mais valeis do que os corvos. Ou seja, Jesus ele está aqui qualificando os seres humanos, os filhos de Deus, em comparação com os animais. E dizendo que os seres humanos têm mais valor diante de Deus do que os animais. E por isso, se Deus, e a matemática é simples, se Deus sustenta os corvos, se Deus sustenta as aves que não trabalham para se autossustentar, mas são sustentados por Deus, tem a sua provisão dada por Deus, imagina nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, meus irmãos, conhece as nossas necessidades. Então, eu sei que as mudanças geram um desconforto em nós. Assim como esses discípulos estavam prestes a sair ao mundo a pregar o evangelho, sem a presença física encarnada de Jesus, o que poderia gerar a eles, por ter abandonado os seus afazeres, o seu ganha-pão diário antepassado, uma preocupação. E Jesus diz a eles que quem se envolve no reino de Deus não pode estar preocupado com as coisas dessa vida. Por isso, Jesus ele nos adverte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque Deus conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que necessitamos. Ele sabe, e eu sei que é difícil, às vezes, a troca, a entrada num matrimônio, por exemplo. A gente pode se perguntar o que vai ser da minha vida agora, sem o sustento do meu pai. E agora que eu vou trocar de cidade, ou sei lá, vou trocar de emprego, eu vou começar a empreender e não vou mais ser CLT a partir de agora. A resposta de Jesus é: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque Deus, ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que os seus filhos necessitam. Então, a confiança em Deus, o entregar-se a Deus é um remédio contra a ansiedade. E o segundo motivo do porquê nós não devemos viver ansiosos está lá no verso 30, se nós olharmos o que Jesus vai dizer, ele vai dizer as seguintes palavras: porque os gentios de todo o mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais dela. Veja, Jesus está dizendo que pessoas que não conhecem a Deus é que ficam preocupados com coisas deste mundo, é que ficam atônitos diante da incerteza do seu futuro. Mas nós cristãos não. Nós temos a garantia de que, apesar de não sabermos e não conhecermos o nosso futuro, ele não é incerto. Ele está seguro nas mãos de Deus. Por isso nós não precisamos, né, ficar consultando o horóscopo, não precisamos ficar consultando como será a nossa semana, tirando a nossa sorte para saber como vai ser o nosso futuro, porque o nosso futuro está seguro em Deus. Nós estamos seguros em Deus. Por isso Jesus diz: os gentios de todo mundo é que ficam preocupados com essas coisas, mas os cristãos
tenha sua vida segura em Deus. Por isso, meus irmãos, o conselho de Jesus para nós é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque, primeiro, Deus sabe das nossas necessidades. Ele conhece as nossas necessidades e nossas dores. Segundo, nós não temos uma vida de incerteza, apesar de não conhecermos o nosso futuro. Nosso futuro, sim, o nosso amanhã pertence a Deus, mas isso não é sinônimo de incerteza. Nós temos o nosso futuro assegurado em Deus. Por isso podemos crer e aplicar esse antídoto contra este mal chamado ansiedade. Qual o antídoto? A confiança em Deus, o descansar em Deus. Deus abençoe sua vida e que você possa ser abençoado por essa palavra.